Olá, meus amigos, professor Aguinaldo Vidali. Hoje, numa live muito especial, numa entrevista, num bate-papo com uma grande figura do nosso município, um grande profissional, e que hoje, aqui, com muito bom grado, traz um auxílio numa pesquisa de mestrado, na minha pesquisa de mestrado para o Centro Paula Souza, da turma T5, 2019, com a orientadora a professora Semira Fernandes. E essa pesquisa de mestrado, ela precisa de alguns dados, e hoje, gentilmente, aqui nesse diálogo com o nosso secretário Wagner, ele traz algumas contribuições para inserir nesse processo de pesquisa. Wagner, muito obrigado pela sua presença. Por favor, a sua apresentação, meu amigo. É, Obrigado professor Aguinaldo. Eu sou Wagner Santana, sou assistente social e historiador. Além de tudo, sou especialista em movimentos sociais, república e democracia participativa pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho MBA em empreendedorismo, planejamento e gestão de serviço pela Universidade 9 de Julho e atualmente estou aí mestrando em serviço social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Estou aí na fase final do mestrado. Então, estamos juntos nessa jornada. Exatamente. E atualmente estou aí já há 3 anos e 5 meses, secretário municipal de assistência e desenvolvimento social da nossa cidade aqui de Francisco Morato. Nossa, que bacana. Então, muito bom, viu, Wagner? Wagner, a primeira pergunta refere-se ao importante papel da Secretaria de Assistência Social aqui no município de Francisco Morato. Numa pesquisa realizada, o Censo 2010 e a Fundação SEAD, apresenta a cidade de Morato como uma das últimas, numa lista de 39 cidades da região metropolitana, o município é um dos últimos aí nessa lista. Eu gostaria que você comentasse esse papel da assistência social, da Secretaria de Assistência Social nesse contexto. Bom, a Secretaria de Assistência Social, ela tem um papel de executar as políticas públicas para qualquer cidadão de quem dela necessitar, que isso é uma premissa da Lei Orgânica de Assistência Social, conhecido como LOA, de 7 de dezembro de 1993. E o nosso desafio, quando nós chegamos, inclusive, no município, na gestão da prefeita Renata Sene, nós realizamos um diagnóstico socioterritorial dentro da cidade, que é onde proporcionou a gente identificar as pessoas que estão em vulnerabilidade social e risco social, inclusive. Diante disso, nós preparamos o Plano Municipal de Assistência Social, que ele é quadriênio, que ele tem lá vários fatores e desafios que a gente precisa fazer os enfrentamentos das violações de direito. A assistência ela tem uma das primordiais ações, que são as seguranças socioassistenciais. Essas seguranças elas estão hoje alicerçadas nos CRAS. Nós temos 5 CRAS dentro do município. O CRAS Jardim Alegria, que fica a 11 quilômetros do centro. Nós temos aí o CRAS Santo Antônio, do Parque 120, do Centro Belém, e do nosso maior território, em termos de população, que é o CRAS do Jardim Vassouras. Esses CRAS eles trabalham com as seguranças socioassistenciais. Quem são essas seguranças? Seguranças são, primeiro de tudo, a acolhida, a segurança da autonomia, do convívio familiar, a segurança de renda. Por nós temos a última cidade da Grande Norte, nós temos ali vários desafios, inclusive sobre o nosso DH e sobre a nossa per capita. O nosso desafio dentro da Secretaria foi, acima de tudo, buscar a dignidade humana e a justiça social para essas pessoas. Nós temos hoje, em 2020, mais de 26 mil famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, 26 famílias moratenses. Que isso, abrindo o cadastro, colocando em pessoas, todos os membros de cada família que são cadastradas, são 68 mil pessoas no nosso Cadastro Único validado pelo Governo Federal. Significa que, de acordo com o nosso censo de IBGE, nós estamos aí em torno de 170 mil habitantes. O que ocorre? Nós estamos aí com quase 49% da população ativa moratense dentro do Cadastro Único, que estão em situações de extrema pobreza, de pobreza e vulnerabilidade. Então, a gente fica pensando, diante disso daí, das 26 mil famílias, professor, que estão no Cadastro Único,
12 mil famílias hoje são oriundas beneficiárias do programa de transferência de renda, o Bolsa Família. Ou seja, praticamente metade dos nossos cadastrados, das famílias cadastradas no programa do Cadastro Único, 50% são beneficiários de um programa de transferência de renda. Isso significa um enfrentamento muito forte na pobreza extrema da nossa cidade. O que a Secretaria vem trabalhando? Ela vem trabalhando com vários serviços e programas dentro dos seus CRAS, para essas famílias que ainda não tiveram a sua violação, principalmente do convívio familiar. Então, elas são atendidas pelos CRAS. Quando começam a ter uma violação familiar e acender o sinal amarelo da atenção, elas são encaminhadas para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREA. Quando já está totalmente rompido esse vínculo familiar, esse desafio, aí ele vai para a Proteção Social Especial de alta complexidade, que são casos dos nossos amigos de crianças e adolescentes, que o nome oficial é SAICA, Serviço de Acolhimento Nacional da Criança e Adolescente, e nós temos também um desafio muito grande, principalmente nesse período hoje que a gente enfrenta a pandemia, que é a população em situação de rua, que hoje são atendidos pelo nosso Centro POP, Centro de Referência Especializado da População em Situação de Rua. O que a Secretaria fez? Ela apresentou um plano em conjunto, após a aprovação do nosso PPA, e ela tem trabalhado acirradamente junto com isso. A Secretaria também desenvolveu, durante esses 3 primeiros anos, programas de qualificação profissional para que essas pessoas, por meio dos dados da Fundação SEAD, que o senhor apresentou, para nós aqui na cidade é muito forte a questão do comércio, então a gente investiu muito em serviços voltados e com a qualificação profissional dentro do comércio, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com o SEBRAE. O Sistema F esteve presente todo momento, e para o ano de 2020 nós havíamos planejado e fizemos adesão de vários programas de qualificação profissional em parceria com o governo do Estado de São Paulo. Porém, do Covid-19, muitas coisas ficaram paralisadas e algumas coisas estão sendo possíveis ser feitas por meio de cursos online. E a Secretaria, além disso, ela trouxe uma diferenciação muito grande no ano de 2017, que ela conseguiu, por meio da nossa prefeita Renata Ceni, aprovar o Sistema Único de Assistência Social, o nosso SUAS moratense, na Câmara Municipal, onde hoje a gente consegue ter toda essa visualização do cenário da municipalidade, da política pública de assistência social, que ela é direito do cidadão e dever do Estado. A política de assistência social, ela não pode ser considerada como uma política do favoritivismo, do clientelismo, do paternalista. Isso é um direito da população ser assistida de quem dela necessitar. Esse é o desafio que está posto desde o dia 7 de dezembro de 1993, por meio da Lei Orgânica da Assistência Social. E os SUAS, que eles são artigos que alteram a Lei Orgânica da Assistência Social, eles trazem isso muito mais latente, muito mais forte na política pública. E o que a Secretaria ela fez nesse período todo, além da qualificação, além de fortalecer a equipe dos CRAS, do CREAS, do Centro POP, realizou concurso público, tem tido uma jornada de trabalho muito intensiva de qualificação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social. E nós também hoje, inclusive, no site da Prefeitura de Francisco Morato, no portal de transparência, nós temos lá o Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS, ele pode ser baixado por qualquer cidadão, onde toda a equipe de trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social são capacitados periodicamente para dar um atendimento muito mais humanizado, com muito mais qualificação para a população moratense. Aí eu passo para você, professor. Acho que falei muito. Que excelente saber disso, porque analisando os números, Wagner, a cidade ela carrega uma dificuldade social há alguns anos, mas com essas estratégias é muito bom ver, inclusive, o empenho, um trabalho sendo consistente de forma progressiva, sendo desenvolvido. E, Wagner, a cidade também adotou um dos programas desenvolvidos pelo PNUD, pela Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa junção, do momento em que se adotou esse programa de cidades sustentáveis. O que você pode dizer sobre a incorporação do que diz a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis pela ONU?
Então, isso é um assunto muito interessante, os ODS, porque é o seguinte, quando a nossa prefeita iniciou oficialmente a sua campanha, na época candidata Renata, ela inseriu no seu plano de governo os ODS. Isso foi bastante interessante e muito aplausível, inclusive, por ela ser assistente social também. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente iniciou no primeiro ano, a gente até colocou isso como meta da secretaria, e nós trabalhamos, estudamos os 169 metas do plano. Inclusive, eu já tive a oportunidade, há uns 5 anos atrás, não me falha a memória, escrever um pouco para a Fundação Getúlio Vargas, quando eu estava numa formação de relações internacionais sobre esse tema. E o desafio é o seguinte: hoje a secretaria ela tem focado principalmente no primeiro, que é a fome, combate à desigualdade, igualdade de gênero e cultura de paz. Cultura de paz, a gente hoje, as públicas que estão vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, porque ele se remete à democracia participativa. Das metas dos Objetivos Sustentáveis, do 17, que é o Cultura de Paz, fala sobre isso. E isso hoje tem sido não um carro-chefe, mas uma obrigação nossa. O município ele foi signatário também de uma lei municipal que foi passada pela nossa Câmara no ano passado. A gente já vinha trabalhando, temos o comitê de atuação dentro do próprio município. Isso vem fortalecer bastante, porque tudo que a gente faz, a gente busca atingir essa meta e também monitoramos esses resultados. As ODS, a Agenda 2030, inclusive, eu entendo que, como historiador e assistente social, eu entendo que com essa pandemia mundial, pandemia, endemia, uma série de questões que ocorreu, ela terá que ser revista, porque isso vai trazer uma série de desafios agora, inclusive para cumprir as metas em todos os países e nações do mundo. Claro, porque o que ocorre? Essa paralisação que tem ocorrido, essa mortalidade muito grande por causa do Covid, os desafios da política pública e ter cuidado com seus trabalhadores para atender a população, aos equipamentos de proteção individual. Isso nos remete a uma série de reflexões, professor, com relação às ODS, porque ninguém estava prevendo uma pandemia em nenhuma região do planeta, inclusive atingindo 5 continentes aí, e é hoje que é muito bem organizado pela ONU essa questão das informações. Dentro da Secretaria de Ciência Social, a gente continua trabalhando a todo vapor nesse processo todo, inclusive para atingir as metas, mas, acima de tudo, olhando principalmente para o maior patrimônio que nós temos no planeta Terra, que são as nossas pessoas, os seres humanos, né? E a gente tem sido hoje combatido isso daí muito forte, com o Covid, a gente perde isolamento social. Porém, com base nos ODS, o nosso trabalho tem sido muito desafiador. Por quê? Porque muitas pessoas que não se encontravam visíveis para as políticas públicas, em especial de assistência social, começaram a ser visíveis agora. Vão começar a necessitar da política de assistência social, aquelas pessoas que ou estavam trabalhando e foram dispensadas por uma série de motivos envolvendo a pandemia, pessoas que eram autônomos e que tinha, mesmo como autônomo, conseguia garantir uma renda variável aproximadamente para a sua sustentabilidade. E essas pessoas não estão podendo fazer esse trabalho nesse momento, embora o governo federal ele está garantindo durante um período de 3 meses um auxílio emergencial. Auxílio emergencial esse que eu critico não a forma do auxílio emergencial. Eu critico porque a Lei Orgânica da Assistência Social, artigo 22, ela fala em benefício eventual em pecúnia temporariamente, ou seja, isso já estava regrado e disciplinado desde a instituição da Lei Orgânica da Assistência Social. E aí essas pessoas elas estão dependendo disso, elas sabem que podem contar com 3 meses, mas não sabem mais o que vai acontecer. E um processo desse, voltado às ODS, até essa sua pergunta me faz fazer essa reflexão agora, né, porque a gente, nas atividades dessa pandemia, no início da nossa fala, e é muito trabalho, a gente não consegue nem parar para refletir. Como é que vai se dar agora esse retorno dessas famílias, principalmente para o mundo do trabalho, porque a assistência social ela não trabalha com o mercado de trabalho, ela trabalha com o mundo do trabalho, porque ela potencializa essas pessoas como uma ação vocalizadora para elas buscarem os seus objetivos em ferramentas específicas de qualificação profissional, que aí é voltada à geração de trabalho e renda, ao sistema X, assim por diante, inclusive escolas técnicas, até elas recolocarem no mercado. E o mercado ter condições de absorvê-las, porque houve assim, um enfraquecimento muito grande e o mundo nunca
e isso eu preciso dizer com muita tranquilidade, todos os 5 continentes nunca falou tanto da assistência social como está sendo falado agora, porque isso a gente se remete sobre o estado de providência, o welfare state, o estado do bem-estar social. E aí a política de assistência social ela tem sido fundamental para garantir os mínimos sociais. Por exemplo, esse auxílio emergencial do governo federal brasileiro, aonde ele é uma lei. Essa lei ela ingressou aonde? Ingressou na Lei Orgânica da Assistência Social, porque é para garantir minimamente os mínimos sociais. Não é só a questão da renda, tem a questão da alimentação, tem a questão da locomoção dessas famílias brasileiras. Então, assim, o desafio hoje de repensar os ODSs, né, e das nossas metas, eu trago, na verdade, não sei se eu trago uma inquietação que em 10 anos a gente não vai conseguir reparar esse grande impacto. Se o senhor pega, por exemplo, a grande crise em 1929, que nós tivemos a crise econômica, inclusive na Bolsa de Nova York, aqui em São Paulo atingiu os barões, no Brasil, os barões do café, se demorou muito para o país se restabelecer novamente. Naquela época, a gente não tinha tanta informação e tanta tecnologia. Né? Eu, como historiador, posso dizer isso muito tranquilamente. Hoje, essa pandemia e essa crise que assola os 5 continentes, os estados nacionais têm que entrar com subsídios, sim, a essas famílias. E as ODS elas vão precisar minimamente ser revistas e monitoradas, muito mais cuidadosa, porque esse tempo que se deu dessa pandemia mexeu, inclusive, com a economia, mexeu com a vida de pessoas, e pessoas geram economia, pessoas não trabalhando não geram economia, mas a gente preserva a vida, e o Estado tem que entrar com a providência. Então, assim, o primeiro ODS, né, a fome, a erradicação da pobreza, o que fala sobre desigualdades, é um desafio aí que aumentou muito, isso vai ter que ser levado em consideração sobre essa agenda 2030, essa pandemia que vai impactar muito nos resultados. Correto, Wagner. Então, muito bem lembrado, inclusive já considero também uma ótima contribuição para eu até refazer a inserção desse tópico, né, relacionando com o momento de pandemia, visto que isso, dentro da projeção do programa, do próprio mestrado, já está tendo uma alteração. Olha o tamanho da abrangência desse fator, né, na sociedade. Correto. E, Wagner, no caso, secretário, o saneamento básico, porque esse programa de mestrado que estamos trabalhando, ele busca relacionar educação ambiental, geração de renda e o empreendedorismo social. Gostaríamos de ligar, o desafio da pesquisa é ver quais são as condições de fazer com que essa educação ambiental possa ir para além do muro das escolas e ser uma prática nas ONGs, nas repartições públicas, privadas, enfim, que haja uma conexão. E aí nós estamos tentando usar as ODSs, utilizar os princípios da educação, inclusive a BNCC, que traz alguns fundamentos pautados nisso. Eu gostaria de ouvi-lo sobre a questão do saneamento básico, porque educação ambiental também liga esse fator. Como é que você vê a leitura da junção desse exercício, em juntar esses elementos, inclusive em torno do saneamento básico? Bom, quando se trata do saneamento básico, nós dentro da política social, a gente procura ter um olhar muito centrado nas políticas públicas, porque a assistência social tem que garantir os mínimos sociais, né? Saneamento básico, moradia, educação, saúde, é uma junção de iniciativas de políticas públicas que ela garante a proteção social dessas famílias. É responsabilidade do Estado brasileiro de direito de garantir a proteção social dessas famílias. E aí envolve todas as políticas públicas setoriais de direito. O saneamento básico, ele compõe bastante a política pública, principalmente na dignidade humana e na justiça social. Por quê? Porque se essas famílias não tiverem saneamento básico, elas vão ter muito mais dificuldade, vão adoecer e vão ter outros tipos de vulnerabilidades sociais e econômicas que poderão levar a uma situação muito mais agravante. A luta do Estado brasileiro e das políticas públicas é para fazer a garantia desses mínimos sociais. E quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo social, a gente pode resgatar José Carlos Donellas, que ele trabalha um pouco essa temática, que é a Venato,
que também retrata sobre o empreendedorismo social, a gente não pode esquecer que as próprias potencialidades estão na própria comunidade. Há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de participar de um diálogo com o Carlos Rodrigo Brandão, que trabalha muito a pesquisa participativa, ou participante, né, como prefere. E na época nós trabalhávamos muito, inclusive na história e nas políticas públicas, a Agenda 21. E a Agenda 21, ela fazia aqueles muros de lamentações e ouvia as potencialidades da própria comunidade. A gente construía uma árvore e colocava tudo que era possível. E o maior patrimônio do empreendedorismo social eram as pessoas que moravam naquela própria comunidade. Elas se organizavam e conseguiam trazer uma série de serviços e novidades para a própria comunidade. Não é jamais eximar a primazia da execução da política pública, que é do poder público, mas primazia não significa que só o poder público é o responsável, é o detentor da política pública. Ele é o legislador, ele organiza a política pública, mas ele pode decidir, no caso da Intela, que dá assistência social, de fazer execução direta, de contratar por uma organização da sociedade civil, né, que hoje se chama nesse novo regime jurídico. A gente historicamente conhece por ONG, mas hoje a Lei 13.019, de 2014, ela trata como OSC, né? Ela não reconhece a palavra ONG. E aí é por meio dessas organizações que trabalha muito a sustentabilidade das comunidades, comunidades que trabalham com reciclagem, cooperativismo, costureira e assim por diante, uma gama de serviços ofertados, que é onde você consegue muito isso pela própria comunidade. E aí, junto com essa comunidade, você busca parceiros especialistas nessas áreas, né, para ajudar na geração de renda e buscar soluções. A maioria, Aguinaldo, das soluções dentro das comunidades, dos problemas enfrentados, é descoberto pelo próprio povo. A pesquisa participativa, por exemplo, o Carlos Rodrigo Brandão, ele nos traz isso, que é só uma simples pergunta, perguntar para o povo, perguntar o que eles querem, o que eles esperam para a comunidade. Isso não tem nada a ver com projetos políticos partidários, não. Isso é um projeto de vida, é a sustentabilidade social e econômica local. Teve um autor bem interessante, acho que em 2010, 2005, 2006, professor Augusto Franco. Eu estudei muito sobre ele e ele escreveu sobre o desenvolvimento local integrado e sustentável, a sigla DELIS, né? Desenvolvimento local, desenvolvimento local, L, integrado e S, sustentável. Que aí você faz assim uma junção com o Carlos Rodrigo Brandão e você descobre que as maiores potencialidades e os resultados estão na própria comunidade. Obviamente, a comunidade vai se organizar. Obviamente, a comunidade vai solicitar ao poder público as intervenções que competem ao poder público, né? Mas a comunidade, na democracia participativa e no desenvolvimento local, ela é muito parceira do poder público, inclusive para dizer, a gente precisa desse tipo de serviço aqui. E aí o poder público, a sua equipe de profissionais, de servidores dentro do órgão público, ou empresa parceira, vai buscar em conjunto a solução. Mas essa solução, muitas das vezes, é dada pela própria comunidade. A comunidade vai dizer o que necessita. O poder público, com os seus especialistas, com a sua equipe de trabalho, vai levar a parte técnica, a parte orçamentária que requer, né, que isso precisa ser pensado. Quando, por exemplo, isso foi muito bacana que aconteceu aqui na cidade, onde a própria cidade ela realiza o seu primeiro plano plurianual participativo, o PPA. Podemos ouvir a comunidade. É claro que 4 anos, uma dimensão e uma diversidade dos desafios do nosso município, a gente consegue fazer muito, mas há muito o que fazer. Mas a gente também tem limitações, desafios, e essa pandemia ela mexeu com vários desafios de gestões nas políticas públicas das 3 esferas de governo. Dá-se a impressão que o governo abriu a torneira, está liberando recursos para questões emergenciais, mas é importante ressaltar que o governo ainda não conseguiu, né, os governos estadual e federal, de maneira significativa, liberar recursos para os municípios para a dimensão do assunto que quer, na questão aí do estado de calamidade pública da saúde, né, do estado de emergência. Então, só para a gente dizer que a comunidade é uma grande potência, e eu posso dizer isso porque eu já trabalhei na prática, inclusive em 1999, na cidade de Nova Andradina, na aldeia indígena Borá, né, onde a própria comunidade, isso há 20 anos atrás, conseguiu buscar suas próprias sustentabilidades e desafios
socioeconômicos, e ainda fazer valer a questão indígena, que é um desafio cultural do nosso país. Mas muitas das coisas que acontecem hoje, Aguinaldo, dentro da nossa realidade de políticas públicas, eu costumo sempre trazer duas falas muito simples. Primeiro, é necessário a gente fazer uma virada cultural. O que é a virada cultural? É a história das mentalidades. A filósofa Marilene Chaui poderia, posso resgatar e falar muito sobre isso. Demora muito para você mudar um pensamento, uma forma de viver. Não é doutrinar ninguém está falando de doutrina, não. Mas sempre foi assim, ou ninguém nunca faz nada, ou alguém só aparece no período X para pedir alguma coisa. Essas frases populares precisam mudar. E aí, com essa questão da pandemia, precisa mudar porque as pessoas precisam ser mais assertivas nesse processo e debater mais. Nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, sobre as políticas públicas, do que a assistência tem feito no município, sobre os ODS, e a questão de saneamento básico, que são as 3 perguntas que você prepassa, eu digo para você com muita tranquilidade, mas ainda sem muita visão, que nós vamos ter um novo normal agora daqui para frente. A gente teve muitas mudanças em normativas municipais, estadual, federal, dentro de várias políticas públicas. O antes era assim e agora vai ficar assim. E depois volta ao normal, nunca mais teremos o normal. Nós teremos agora um novo normal, uma nova diretriz, uma nova realidade, um novo reinventar e, acima de tudo, um novo olhar muito mais corajoso para a gente também nos qualificar mais e também ajudar aquelas pessoas que mais necessitam, principalmente de acessar o que é direito a ela, das políticas públicas setoriais e de direitos. É isso. Que bom ouvir, Wagner, porque, secretário, além da certeza de que estamos buscando linkar, ajudar através da educação, trabalhar esse conceito, né, de que as pessoas possuem a sua importância na sociedade e a participação colaborativa é uma das chaves. E, para encerrar, secretário, eu gostaria de ouvir, eu vou fazer essa pergunta para todos aqueles que entrevistarmos para a conclusão desse trabalho. Nós estamos colocando como ecoponto solidário o espaço da associação Vila Capa São José, é uma associação Amigos de Bairro. Inclusive, eu agradeço, porque a primeira atividade que fizemos há 3 anos atrás, tivemos a presença do senhor lá, acreditando, foi a primeira sementinha da ação, da retomada. Lá tem o que seria o ecoponto, um espaço que vai receber recicláveis, livros, recebe óleo de cozinha usado, recebe eletrônicos. E tem 2 empresas parceiras que vêm retirar esse material a cada 15 dias. E através dessa retirada, gera centavinhos, que vai criar um programa de renda para distribuir com famílias colaboradoras desse projeto. Essas famílias, elas ficam de 2 a 3 horas por semana, ajudando a separar o material, e com essa separação, ela está ajudando a questão ambiental, ela está entendendo que ela tem uma contribuição para o meio ambiente, para o espaço comunitário, e, consequentemente, ela recebe isso ao final daquele material separado e processado. É uma forma de dizer que o empreendedorismo, ele implica numa produção efetiva, que a educação ambiental, de fato, pode gerar renda. Inclusive, essa é a pergunta desse mestrado, né? Qual a relação entre educação ambiental e a geração de renda? E eu gostaria, para concluir nosso diálogo aqui, o que o senhor acha disso, como uma autoridade do município, as suas considerações sobre essa iniciativa, sobre essa pesquisa? Bom, professor, é o seguinte, empreendedorismo sempre foi uma chave para mim, como historiador, assistente social, que tem trabalhado durante os meus 25 anos, né? Já estou um pouco entrando na ansiedade aí da experiência. Estudei muito empreendedorismo dentro do Brasil e fora do Brasil, inclusive na região de Colônia, na Alemanha, no tempo que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com uma organização alemã, né, com sede no Brasil, que trabalha muito em geração de renda e empreendedorismo, e
teve um período na história que ela focou bastante, é vinculada à Igreja Católica, vinculou bastante a questão de cooperativismo. Primeiro, que a gente tem alguns desafios sobre a educação ambiental e empreendedorismo. Primeiro, a gente precisa resgatar aquilo que eu falei sobre a Agenda 21. Ela passou, e aí nós tínhamos os objetivos do milênio, e depois foram substituídos pelas ODS. A educação ambiental, ela traz dignidade humana e qualidade de vida para as pessoas. Minimamente, quando a gente pensa na questão ambiental, nós estamos pensando no impacto de vida das pessoas no planeta onde nós vivemos, no planeta Terra. O que a gente pode falar sobre educação ambiental voltada às políticas públicas? Elas contribuem sim, mas além de elas contribuírem no processo do que o senhor colocou, do ecoponto, elas precisam ser acompanhadas pelas políticas públicas setoriais de direito, que mesmo que elas estejam gerando renda, fica 2 a 3 horas por semana, elas também precisam, né, e com certeza já deve ter sido feito, mas elas vão precisar de qualificações de acompanhamento constante, porque elas estão lidando num cenário desafiador, um cenário que ainda o Brasil está muito longe de alcançar um patamar de empreendedorismo social no sentido da educação ambiental. Recentemente, nós sofremos devastações no Brasil, na Amazônia, por queimadas, por dinheiros retirados do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos vários desafios, porque o governo entende de uma outra maneira, e aí eu costumo dizer, e aprendi a dizer com muita tranquilidade, que o Covid acabou sendo um patrocinador das políticas públicas dos mais vulneráveis, do estado de emergência, que o governo que não pensava muito e não pensa, e todos os governos nacionais neoliberais que pensam mais no capital do que na vida humana, e que qualquer coisa de comunismo começa primeiro, até porque comunismo não houve no mundo até hoje. Alguém precisa contar, a gente começa a contar. Tem os princípios de comunismo, mas não tem implantação. E aí começam a querer maquiar uma série de situações. A gente tem que observar o que nós temos avançado enquanto discussões, que essas pessoas hoje que fazem parte do Ecoponto e outros que poderão vir, elas são sujeitos históricos, elas trazem acúmulo de experiência no seu trabalho e conseguem ter bastante resultado. E são essas vivências que a gente consegue transformar em realidade para que elas possam iniciar o processo da sustentabilidade do serviço, mesmo que amanhã, por exemplo, o Ecoponto não seja mais uma incubadora de talentos, porque o Ecoponto ele pode ser, sim, e se é que já não é, da maneira que foi pensado e desenhado, um incubador de talento dessas pessoas. E começa a trazer uma série de sustentabilidade e de discussões. E aí começa a trazer conhecimento e informação para empoderar algumas ações delas, porque que elas já conseguiram pela comunidade e vão conseguir avançar cada vez mais. Então, de fato, eu fico muito feliz de saber que os nossos sujeitos de direitos moratenses têm participado desse trabalho e está conseguindo cada vez mais se emancipar e se tornar também uma construção. Bob Calai, né, um filósofo, acho que francês, se não me falha a memória, ele dizia: eu sou um ser em construção constante, né? E aí eu costumo dizer que a política pública ela é viva porque o ser humano é vivo, e é por isso que acaba tendo mutações direto, porque cada momento é um momento de repensar. Por isso que eu volto a dizer, será agora um novo normal e uma nova virada cultural em todo o planeta. Muito bom ouvir, secretário, uma mensagem. Inclusive, me comprometo aqui, cada palavra, conceito que o senhor colocou, de alguma forma, adicionar, pesquisar, fazer essas referências, porque é nesse sentido. Nós temos hoje uma biblioteca comunitária, porque todo livro que tecnicamente seria descartado, tem muitos que podem ser reutilizados. E aí tem um espaço, agora com quase 2.000 livros, destinados para poder ajudar essas pessoas. O ano passado foram 14 toneladas de material reciclado de maneira contínua. Que bom, agradeço ao senhor por essa grande oportunidade, prometo utilizar de maneira científica, social, ambiental, cada uma dessas orientações. Muito obrigado, secretário Wagner, e que todos possam participar também, dando sugestões, todos os moratenses, colaborando com outras ideias, participando, levando até o local
o seu reciclável para que ajude todo esse conteúdo, todo essa maneira de trabalhar com esse respeito que o senhor falou, essa dignidade ambiental, social. Ok, professor, mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição e espero ter realmente contribuído, porque o mundo acadêmico, o mundo científico vai precisar muito de todos para a gente contribuir nas ações dessa política pública que é viva da nossa população, do nosso país e do nosso planeta Terra. A gente já tem gritado bastante e as pessoas hoje estão gritando por várias outras questões que logo, logo teremos esse novo normal e essa nova virada cultural. Aquele abraço, logo o êxito aí, e o que precisar estou aqui à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.